Meus amigos. Olá, minhas amigas, companheiros do Ideal Cristão, amigos e amigas que são adeptos do Espiritismo, quem está assistindo pela primeira vez e quer conhecer o Espiritismo. Nosso objetivo é estudar, e dentro desse estudo a gente vai convidando, já que nós temos esses meios, né, as pessoas para que estudem conosco. E nós estamos estudando parábolas e ensinos de Jesus nesse livro Caibá Chuto, que fala das parábolas. E através dessas parábolas nós vamos estudando, nós vamos entendendo, nós vamos buscando entender o Cristo, entender esse Jesus, esse Mestre, esse Messias, que tanto nos tem ensinado, que tanto nos tem trazido informações importantes sobre Deus para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Hoje, nós vamos falar hoje, a parábola que nós vamos referir hoje é a parábola da figueira estéril. Essa parábola é muito interessante, porque essa parábola ela faz com que nós reflitamos a nossa fé, que é a fé. Então, ela tem dois grandes objetivos, segundo nossa visão espírita. Refletir sobre a nossa fé, e o outro é sobre o que nós estamos fazendo, o que as pessoas que têm uma ascensão religiosa, que se coloca como alguém que pode auxiliar o outro espiritualmente, como é que nós estamos agindo. Essa parábola nós vamos encontrar ela em Mateus 21, 18, 22. Vamos encontrar ela em Lucas e vamos encontrar ela em Marcos. Sendo que em Lucas ela está de uma forma diferente. Ela dá uma conotação um pouco diferente. Mas nós vamos, então, falar essa parábola na visão de Mateus. Porque nós sabemos, né, com relação, quando a gente fala em parábolas, fala de ensino de Jesus, quando a gente fala de toda a obra de Jesus, a gente sempre deixa claro que não tinha ninguém escrevendo ali ao lado de Jesus, gravando. Então, nós entendemos que tudo isso foi feito bem depois do retorno do Mestre, a espiritualidade maior. E entre os 4 evangelistas, por exemplo, que a Igreja Católica, que os evangélicos aceitam como os não apócrifos, vamos entender, né? Nós vamos compreender, então, que Mateus estava próximo de Jesus, vamos entender que João estava próximo de Jesus, 2 evangelistas, mas vamos entender que Marcos e Lucas não estavam. Então, foi informações, busca, pesquisas. Lucas, inclusive, um ser assim que acompanhou muito Paulo, né? Paulo de Tarso, buscou muitas informações, coisa muito acertada. Mas então aqui está na visão de aqui está na visão de Mateus. E Mateus conta assim: pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas. Jesus estava com fome, queria comer um figo, chegou no pé de figueira e não tinha figo. E disse-lhe: nunca jamais nasça de ti frutos. No mesmo instante, secou a figueira. Isso é uma coisa para se pensar, para se analisar. E vendo isto, os seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo
que se tiverdes fé e não duvidardes, farei não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, isto será feito. E aí Jesus conclui: e tudo o que com fé pedirdes, em vossas orações haveis de receber. Tem muito para a gente entender essa passagem. Mas o mais importante para nós é compreender que Jesus não falava para aquele povo simplesmente daquela época. Jesus estava falando para o presente e para o futuro. E, além disso, Jesus não falava simplesmente para a matéria. Jesus falava para o espírito. Porque, como eu procuro sempre dizer, nós não temos um espírito, nós somos o espírito. Atualmente somos almas porque estamos encarnados, mas somos espíritos. Então, somos espíritos que atualmente estamos na matéria. Então, Jesus falava para o espírito eterno, não para a matéria que é perecível. Então, vamos compreender dessa maneira. Senão fica muito difícil entendermos. E também lembrar que nos 3 anos de mais atuação de Jesus, vamos colocar dessa maneira, porque desde que ele chegou ao planeta, ele ensinava, mas nesses 3 anos de pregação de Jesus, ele utilizava de tudo, de todos os ensinamentos, de tudo que se passava, pelo que a gente entende, para deixar ensinamentos para aquele momento e para o futuro. Vamos ver então as considerações que Caibar faz sobre essa passagem. Magnífica parábola, estupendo ensinamento. Quantas lições aprendemos nestes poucos versículos do Evangelho? Se encararmos a narrativa pelo lado científico, né, dentro da ciência, observaremos a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluido magnético, que imediatamente secaram a mesma. Se um raio bate numa vegetação, não acontece isso. Na mesma hora ele consegue extrair tudo que tem de líquido e consegue fazer isso. Nós compreendemos que Jesus é um ser milenar. Nós não compreendemos Jesus como aquele ser que Deus olhou, isso aqui vai ser o meu escolhido. Nós entendemos Jesus como aquele ser que veio progredindo ao longo dos séculos e aprendendo. Então, o conhecimento de Jesus sobre as coisas da natureza eram demais. Eram muito superiores. Então, ele tinha, através do magnetismo, essa condição de fazer isso. O interessante dessa passagem também é que a gente falou sobre Mateus, mas quando a gente vai ver sobre Marcos, por exemplo, ele diz que Jesus passou essa passagem, passou, e no dia seguinte que estava seca. Então, assim, são fatos que o que realmente aconteceu naquele momento, cada um tem a sua versão. Mas o que importa para a gente é o moral da coisa, né? O que ficou, a essência que fica para a gente, que não muda se for naquele momento ou se for no dia seguinte. E aí Caibar continua assim, a psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas, e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. Então, assim, a ciência mostra para a gente qual é o poder do fluido universal. O que ele pode fazer, como é que pode mudar, o que pode acontecer. Hoje em dia, por exemplo, existe tecnologia para se fazer chover em determinado local, bombardear substância em determinadas nuvens para chover. Isso é milagre? Não. A cura das moléstias abandonadas pela ciência oficial e a mumificação de cadáveres pelo magnetismo
já se acham registrados nos anais da história, não deixando mais dúvida a esse respeito. Então, são muitas coisas, eu não sou um estudioso sobre isso, mas assim, quem estuda entende que realmente o magnetismo, o poder das mãos, né, ou seja, que a gente não pode negar, é o pêndulo, que não tem nada a ver com o espiritismo, eu estou falando magnetismo, pessoas que vai com uma varinha procurar onde é que tem água, ou seja, vê energias boas e mais. Então, o poder do magnetismo é grande, o negócio é essa manipulação. No caso da figueira, não se trata de uma conservação, mas ao contrário de uma destruição, semelhante à destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidades, como na cura dos 10 leprosos e outras narradas pelos evangelhos. Então, como Jesus tem esse conhecimento, tem esse conhecimento nas células do corpo, de tudo, ele sabia onde jogar esse magnetismo, onde canalizar esse magnetismo. E aí ele fazia a coisa acontecer. Para o espiritismo é milagre? Não, ele conhecia, ele sabia como fazer. A figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. Né? Tem planta que não dá, e mesmo tem em casa algumas frutas que, puxa, nasce a fruta e daqui a pouco ela está ruim. Ela mesmo vai se enrolando, vai ficando ruim a fruta e às vezes não vai nem para o consumo. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos seus discípulos e a todos nós. Não só para lhes ensinar a ter fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Então, ele utiliza esse ensinamento para duas coisas. Nossa fé, e fala, de uma certa forma, das instituições, das pessoas que se colocam como os intermediários de Deus, que querem passar coisas, mas que passam de uma forma abusiva, de uma forma errada. E muitas das vezes, entendendo que estão fazendo isso por proveito próprio. Falando pelo lado científico. Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. Então, nessa necessidade de nós fazermos o bem, essa necessidade de nós procurarmos ser úteis, porque se nós não formos úteis na nossa existência, qual a finalidade de nós estarmos aqui? O indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira. Então, se eu viver esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, eu estou agindo como essa figueira estéril, não estou produzindo nada, da qual, em nos aproximarmos, não vemos mais do que folhas. Uma instituição ou uma associação religiosa onde se faça questão de estatuto, de cultos, de dogmas, de mistérios, de ritos, de exterioridades, é importante? Sim, se para aquela religião isso é importante, para aquela instituição isso é importante, tudo bem. Mas ele fala, mas que não pratique a caridade, não exerça a misericórdia, não dá comida aos famintos, roupas aos nus, agasalho e trata aos doentes, não promove a propaganda do amor ao próximo, da necessidade de erguimento da moral, do estabelecimento da verdadeira fé. Então, Caibá, ele pega essa passagem de Jesus e mostra a necessidade de que, com todos os aparatos, a doutrina espírita, ela não tem, né, esse tipo de... a gente não tem dogma exterior, a gente não tem culto exterior, a gente não tem esses mistérios, esses ritos, não julgamos quem faz. A gente tem nosso estatuto. Mas se nós não fizermos o bem, se nós não buscarmos o outro, se nós não tivermos com aquele compromisso com o outro,
Não tem significado, não estamos falando dessa fé. Esta instituição ou associação, embora tenha nome de religião, embora se diga a única religião fora da qual não há salvação, não é o que o Espiritismo coloca, mas muitos colocam isso, que fora daquela determinada religião não há salvação. Ele fala que, embora seja essa instituição, não passa de uma figueira enfolhada, mas sem frutos. Então, o importante é se frutificar. Agora, é claro, a gente fala assim, mas a árvore não dá fruto. Mas tem árvore que não dá fruto, mas eu utilizo não o fruto. Eu tenho um pé de louro, por exemplo, em casa. Não dá fruto, eu utilizo as folhas. Mas é o sentido figurado, é o sentido que Jesus trouxe para nós dessa humanidade, esse entendimento. A religião do Cristo não consiste nesse rito usado pelas religiões humanas. E Jesus nem tinha, né? Qual é a religião de Jesus? Era Deus. A religião do Cristo é a da caridade, é a do Espírito, é a da verdade. Mas cada um com a sua verdade, cada um tem a sua maneira de lidar com a sua verdade. Nós não vamos, de maneira nenhuma, questionar com relação a essas verdades. A fé que o Cristo preconizou é a fé na vida eterna, a fé na existência de Deus, a fé, isto é, a convicção da necessidade da prática da caridade. Caridade ao próximo. Então, para nós que somos adeptos do Espiritismo, entendemos que fora dessa caridade não existe como a gente evoluir, não existe como a gente crescer. Embora que em outras religiões, né, quando a gente fala em outras religiões, não é porque está errada a maneira de pensar. Primeiro você tem que ter, aceitar o Jesus da maneira que se coloca, para depois você, então, praticar essa caridade. Para nós, não, é através dessa caridade, não precisa nem ter religião para isso, não. Fez o bem é o que para a gente está importando. Aquele que tiver essa fé, aquele que souber adquiri-la, tudo que pedir em suas orações, sem dúvida, receberá, porque limitará seus pedidos àquilo que lhe for de utilidade espiritual. Aí um grande entendimento que temos que ter. Quando fala assim, tudo que você pedir, você vai obter, porque a pessoa que tem esse conhecimento, ele vai limitar seus pedidos àquilo que lhe for de utilidade espiritual. Então, você não vai pedir coisas materiais. Tudo que for de utilidade espiritual, você vai conseguir obter. Paciência, resignação, coragem, tudo isso você consegue. Energia. Agora não pede dinheiro. Até quando alguém está doente, está com uma determinada enfermidade, pedir para ser curado da matéria, às vezes a gente está pedindo o que a gente não precisa, o que a gente não merece, que não é o caso. Então pede forças. Agora tu tem que ter tua fé. A fé tem que ser robusta, tem que ser tua. Então, o que a gente vai entendendo com relação a esse ensinamento de Caibar Chútil? Ele fala assim, a esterilidade é um mal incurável, né? O fato dessa esterilidade, que se manifesta nas coisas físicas e metafísicas. Há pessoas que são estéreis em sentimentos afetivos, né? Não conseguem amar. Outras em atos de generosidade, não conseguem ser generoso. Outras são para as coisas que afetam a inteligência. Não estou preocupado com isso, não vou raciocinar sobre isso. Por mais que se ensine, por mais que se exaltem, por mais que se ilustrem, as mesmas permanecem como a figueira da parábola, estéril. Não há esterco, não há adubos, não há orvalho, não há água que se façam frutificar. Estas, só o fogo tem poder sobre elas. Então a gente vai entendendo que tudo tem seu momento, então por isso que a gente não descrê, que a gente não julga, não critica qualquer religião, porque
Porque assim, a pessoa está ali no seu momento, às vezes a pessoa não pode, é preciso de algo assim, preciso de algo que eu tenho que estar olhando, eu preciso de uma vela, eu preciso de um, de um patuá, eu preciso de guias, né, de cordões, eu preciso de altar. Então, se a pessoa compreende que precisa estar com a Bíblia na mão, então se a pessoa compreende que precisa de tudo isso, e ela utiliza isso para o bem, ela utiliza isso para ter essa fé, que maravilha! Então, esse é o nosso entendimento. A importância da fé com obras e de quem tem entendimento espiritual, mas não produz frutos. Então, nós temos que produzir. Não adianta você falar do bem sem praticar o bem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec coloca lá que esta figueira é símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. Parece que está do bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que, tendo o meio de ser úteis, não são. Então nós precisamos de ser útil, nós precisamos de procurar fazer o bem, procurar da melhor forma servir. Vamos aproveitar essa nossa atual encarnação. Não, depois a gente desencarna, chega na espiritualidade, acha que está tudo certinho, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, mas na realidade nós deixamos de praticar o bem. Nós perdemos a grande oportunidade. Uma árvore sem fruto, uma árvore que não produz fruto, é uma árvore inútil. A gente está deixando bem claro que nesse exemplo da figueira, porque tem árvore que não dá fruto, mas dá sombra, da madeira, da árvore se extrai produtos, mas vamos botar fruto. A sombra é um fruto, né? O que bem que eu possa tirar dela. Mas uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira, na qual Jesus não encontra frutos. Então temos que trabalhar, temos que ser úteis, temos que buscar entendimentos, temos que buscar compreensão da vida, temos que buscar essa utilidade, que para muitos parece que não faz sentido. São conquistas nossas, são conquistas que irão produzir frutos do bem. São conquistas que faz parte da criatura. São conquistas que nos transformam em auxiliar de Deus, do grande Pai. E a figueira, naquela época, era um símbolo comum para Israel. Tinha muitas figueiras. E a gente pode entender, então, como a gente, para concluir, né, podemos entender que ela serve tanto para as lideranças espirituais, tanto como para rever essa nossa fé. Então, em ambos os casos, tanto para a liderança espiritual, que muitos exercem, tanto para a nossa fé, a parábola reflete Jesus oferecendo àqueles que estão ouvindo uma última chance. Chance para quê? Para evoluir, para crescer. Última? Não. No Espiritismo a gente não considera assim. Mas última nesse momento, quando nós estamos encarnados, vamos trabalhar. Enquanto estamos encarnados, vamos produzir. Vamos aproveitar nossas oportunidades. Nós não estamos aqui por um acaso. E as coisas que acontecem ao redor de nós, que acontecem em nossas vidas, é para o nosso crescimento. Então, companheiros e companheiras, vamos deixar de ser se nós somos, vamos analisar o que nós estamos precisando melhorar para que nós possamos não ser ou não permanecer sendo essa figueira estéril. E vamos dar frutos. Vamos dar frutos porque é isso que Jesus espera de nós. Que a paz de Deus esteja com todos. Lembrando que temos lá no Telegram como vocês fazerem perguntas e nós possamos dar as respostas. E temos outros programas no nosso canal do YouTube, desse do Farol
O SEAD é um farol para o mundo de regeneração, né, com vários temas importantíssimos. Inclusive, tem um programa assim, que fala sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita, para quem quer conhecer realmente a doutrina espírita. Fiquem na paz, que o bondoso Mestre possa iluminar os seus corações e seus lares. Até a próxima.